Olá pessoal, tudo bem? Hoje trazendo aqui um vídeo para você que tem medo de falar em público. Você que foi convidado para ser dirigente de culto, dirigente de qualquer atividade na igreja, nunca fez isso, está morrendo de medo. Como fazer? Aqui eu trago para você 5 dicas, as básicas, para você realmente tentar se acalmar os seus nervos e saber que você vai tirar de letra se você seguir essas dicas. E se você gostou dessas e você quer mais, já deixa a sua curtida e comenta aqui embaixo. Sandra, eu quero mais dicas, porque eu te digo uma coisa, tem muito mais para... Então, falando tudo isso, pessoal, vamos para a nossa primeira dica. Bem, você foi convidado, né? O que fazer? Primeiro de tudo, pessoal, agora que você já sabe, né? Ou você vai fazer uma pregação, uma reflexão, um devocional, ou vai dirigir, é importante que você conheça o que você vai fazer, o que você vai falar. Dentro desse conhecer o que você vai falar, né? O que você vai estar nessa responsabilidade de trazer para o seu grupo, é importante que você tenha um esboço, sabe? Tenha um pequeno esboço, como se fossem âncoras. A gente chama âncoras. Por quê? Ou então também ganchos, né? Normalmente eu gosto de falar ganchos, porque é quando uma coisa puxa com a outra, né? Para você bater o seu olho, porque se você, ao invés de ter um esboço, você tem um texto completo, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mais nervoso ou nervosa, você vai ficar com seus olhos focados naquilo que você está necessitando passar para o grupo, então você vai acabar lendo e você não vai olhar para o seu grupo, para o seu auditório. E é muito importante que você conhecendo, que aí vem para a segunda dica, que é justamente praticar. Então, pratique, pratique, pratique. Então, veja, a primeira é que você já sabe o que você vai falar. E a segunda é que você deve praticar. Então, as coisas vão ficar aqui na sua memória. Então, como você já sabe o que você vai falar e tendo esse esbocinho em mão, vai ficar mais fácil. O seu olho vai bater, você já vai saber simplesmente aquela lembrança, né, de que você tem que falar sobre aquilo e você vai seguir esse caminho. Então, com isso, já dá uma tranquilidade, já dá uma calma. Então, relaxe, tá? E siga esses 2 conselhos e nós vamos para o nosso terceiro conselho. Então, esse terceiro conselho ou dica é: faça contato com o seu auditório, tá? Então veja, você já sabe o que vai falar, você já praticou, você tem o seu esboço, né? Você agora subiu, tá aí diante do seu grupo, né? Ou tá já prestes a falar, né? Então você vai ter esse contato. Então seja espontâneo, tente ficar o mais tranquilo possível falando com as pessoas, lembrando que são pessoas que você já conhece. Se é um grupo da igreja, por exemplo, que você já conhece, e se é um grupo que você não conhece, simplesmente seja simpático, né? Então é nesse caminho que você vai seguir, né? Dando essa atenção, porque essa atenção, esse contato, esse olhar para o grupo, esse comentar algo breve, não que você está com medo, que você nunca fez, que você vai... Isso para nada, hein? Não dê desculpas. Faça de conta que você está assim, é uma pessoa que já está super prática. Então, é um conselho que te dou, porque não tem coisa pior do que você estar ali sentado, né? Pensa em você quando você está sentado e uma pessoa vai falar e ela já vem com um monte de desculpa. É horrível, né? Então, é nesse sentido que você vai pensar, né? De quando você estava sentado e agora você inverteu o quadro e você que está lá. Então, tenha esse contato simpático, espontâneo, né? Vai funcionar como um quebra-gelo, ok? Então, essa é a terceira dica. A quarta dica: pense menos nos seus problemas, nas dificuldades que você crê que você está enfrentando, né? O medo, o nervosismo, é a primeira vez que estou fazendo, ou mesmo que não seja a primeira vez, mas eu estou assim por dentro, né? Eu acho até que as pessoas estão percebendo. Pare de pensar nisso, tá? Pense no seu público. Pense que o seu público deixou o seu trabalho, deixou os seus afazeres, que o seu público espera
espera receber alguma coisa e que esse receber vem da sua parte. Então, o que você vai somar? E não pense, ai Sandra, mas agora então é que eu vou ficar com mais medo ainda. Não. Pense que quando você estava estudando ou se preparando, o quanto que você aprendeu nesse conteúdo, né? Tudo que você adquiriu de conhecimento. Porque, veja, o nervosismo vem justamente de quando você não conhece o tema, o conteúdo, aquilo que você vai apresentar ao seu grupo. É que nem você fosse tomado de surpresa, né? Você está lá sentado no grupo e alguém, né, no auditório, tá? E alguém te chama para falar um determinado tema. Aí então é que vai ser complicado, porque você não sabe nada. Mas se você é uma pessoa que se preparou, que praticou, que treinou, que estava ali olhando no espelho, que falou com amigos, né? Conversou, falou o tema, desenvolveu o tema durante algum tempo. Claro, você está com tudo dentro de você. Você simplesmente vai comunicar essa aprendizagem para um grupo maior. E, é claro, o medo, ele está justamente nesse... É que você vai estar numa posição de destaque, né? Então, isso é que dá o medo. Mas pensa que você está com um grupo de amigos, né? E se for um grupo conhecido, melhor ainda. Você só vai estar realmente, no momento, até privilegiado. Por quê? Porque vai ser uma hora em que você está falando e ninguém vai te interromper e ninguém vai te questionar. Então, é você que tem o domínio da fala, da conversa, né? Então, quanto melhor você apresentar, melhor vai ser para você e melhor vai ser para o seu grupo, né? Então, e por último, falar em público, pessoal, é algo que se aprende, tá? Não é um dom. Às vezes a gente pensa, nossa, o fulano tem um dom de falar em público, o fulano tem um dom, o fulano não tem nervoso, o fulano tem um controle, como se o fulano tivesse sido sempre assim. Não, para com essa ideia. O que acontece é que é algo que se aprende. Então, quando você vê alguém, né, com todo esse, parece que tem todo esse equilíbrio, né? Então, é porque essa pessoa passou muito tempo fazendo aquela segunda dica que eu te dei, né? Praticando, 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 entende? Então, a mesma coisa. Inclusive, uma vez eu fui em uma reunião para trabalho, para entrevista de trabalho, e a pessoa que estava dirigindo esse grupo falava com tanta desenvoltura, com tanta tranquilidade, e ele disse justamente isso que eu estou te falando agora, que quando ele começou, ele tinha tanto nervosismo, tanta borboleta no estômago, ele suava, ele tremia, ele ficava gelado, ele parecia que ficava vermelho, que é pior, né? Aquelas pessoas branquinhas que às vezes ficam tão tensas, tão nervosas, que fica com a cara vermelha. Então ele disse que era um desastre. Mas uma coisa que ele ouviu foi que realmente, como isso se aprende, que ele colocaria na agenda dele, que toda vez que tivesse a oportunidade de falar, ele não ia tirar para trás, né? Ele não ia dar um passo atrás, ele ia aceitar. Então assim ele começou a praticar, né? A treinar, a desenvolver, a estudar, a escutar vídeos como esse que fala sobre a questão da oratória, do falar em público, do perder o medo. Então é a mesma coisa que eu falo para você. E a mesma coisa de que falar em público é falar por vídeo. Então, mesmo, por exemplo, eu quando comecei o meu primeiro videozinho aqui, nossa, parecia que eu estava realmente, parece que o mundo inteiro estava ali diante de mim. E não tinha nada, não tinha ninguém. Mas o que foi que aconteceu? Nesse período, eu comecei a treinar a minha mente, né? A saber que eu estou falando realmente com um objeto, e é muito estranho, mas é que esse objeto queria abençoar muita gente. Então, pensa da mesma forma, né? A minha boca, a minha voz, o conteúdo vai abençoar um monte de pessoas, muita gente, com aquilo que Deus quer, né, usar, quer fazer de mim. Então é assim que se descobre, né, um bom orador, uma pessoa realmente que às vezes a gente diz, né, tem o dom, mal sabe ela quanto tempo você passou para chegar onde você chegou. Então pode ser um primeiro passo, mas não é o último. Então siga firme, não desanime, não pense mal de você, não pense que as pessoas estão te julgando ou te criticando. São coisas que às vezes vêm na nossa cabeça, tá? Mas tira esses pensamentos da sua cabeça.
Pense positivamente. Olha, as pessoas estão contentes, elas estão alegres, elas esperam algo bom de mim. E realmente, se você estudou a palavra, se você estudou o conteúdo, você com certeza vai dar algo bom para as pessoas. E mesmo que não dê para 100% das pessoas, mas a grande maioria vai ser abençoado com o seu conteúdo, com aquilo que você está passando. E por último, ainda de lambuja, eu digo para você que mesmo aquelas pessoas que você vê, que são as mais experientes, aquelas que já têm, sabe, aquele no dia a dia, toda vez que elas começam, acredite em mim, elas ficam nervosas. Isso é normal. O que acontece é que sempre naquele primeiro início as pessoas ficam nervosas, tá? Isso é super normal. Fique tranquilo, relaxe enquanto a isso. E você vai notar que com o decorrer daquela apresentação ou do discurso, ou se você estiver dirigindo, seja lá o que for, vai, sabe, como aquele nível de adrenalina vai diminuindo e você vai começando a ficar uma coisa tão tranquila, tão corriqueira, que você vai falar, nossa, como eu fiquei mais tranquilo, como eu fiquei mais calma, né? Como eu fiquei mais tranquila, relaxada. É porque, na verdade, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Todo mundo, todas as pessoas, seja quem seja, passam por isso. A gente só não fica nervoso é quando a gente está na nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos. Porque, claro, né, gente? Falar em público, falar qualquer tema, não é algo que a gente faz todos os dias, não é verdade? Não é assim? Né? No dia a dia a gente fala, brinca, ri, né? E tem até aqueles que são oradores e que levam um pouco dessa, né, espontaneidade, que também é algo bom, mas mesmo assim tem que ser com muita cautela, hein? Bem, pessoal, eu espero ter te ajudado de alguma maneira aqui nesse tema. Se te ajudou, a maneira que você vai, né, ter para me dizer é com a sua curtida, ou melhor ainda, com seu comentário, e se você compartilha, ok? E se quer mais, deixa aqui abaixo nos comentários. Beijo grande, que Deus abençoe grandemente a sua vida e você já verá que logo, logo você vai estar como uma águia voando sobre as nuvens, amém? Beijo grande, fica com Deus, tchau!